Revisão da vida toda. O que aconteceu? Ela acabou? Não acabou? Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com essa revisão. Bom, a revisão da vida toda é aquela revisão que vai utilizar todos os salários de contribuição do segurado para fins do benefício de aposentadoria dele. Isso significa dizer que nem todo mundo tem direito a essa revisão. A primeira coisa que você deve observar é que os salários anteriores a 7 de 94 não são incluídos na renda da aposentadoria. Com a revisão da vida toda, esses valores passarão a ser incluídos e considerados. Então, as pessoas que têm valores bons de salários antes de 1994, essa revisão é vantajosa. E como é que você sabe se essa revisão vale ou não a pena para você? Fazendo as contas. Não tem outra possibilidade a não ser fazer as contas para que você saiba matematicamente se a revisão é ou não vantajosa. Mas por que a gente está gravando esse vídeo com esse conteúdo para você? Porque recentemente a revisão da vida toda foi julgada no Supremo Tribunal Federal. E até então ela estava empatada 5-5 e faltava o voto do ministro Alexandre de Moraes. Quando o ministro Alexandre de Moraes votou, ele votou favoravelmente aos segurados, ou seja, o placar ficou 6-5 e deu a possibilidade para que os segurados, para os aposentados que tinham direito a essa revisão, pudessem então fazer o recálculo da sua aposentadoria, incluindo todos os valores de contribuição, desde a primeira contribuição, mesmo que ela fosse anterior a 1994, até o dia em que ele se aposentou. Com isso, todos os segurados que entraram com a ação teriam, muito provavelmente, a sua renda majorada. Acontece que, bem no final do tempo, o ministro Nunes Marques pediu destaque no julgamento do processo. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: o processo foi julgado no plenário virtual. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal é uma espécie de julgamento onde os ministros analisam o processo do seu gabinete. Eles não se reúnem fisicamente para decidir aquele processo. Cada ministro analisou individualmente o caso, o voto do outro ministro e deu o seu voto. Ao final é feito a soma dos votos e o placar foi 6-5 para os aposentados. Porém, como a votação não havia se encerrado, ela só se encerraria às 0 hora, ou seja, à meia-noite daquele dia, qualquer ministro poderia fazer o que nós chamamos de pedido de destaque. Então, o ministro Nunes Marques, sob a alegação de que um tema muito impactante para o financiamento do Brasil, para as relações econômicas do Brasil, fez exatamente isso. Ele fez um pedido de destaque e solicitou que o Supremo se debruce novamente sobre o caso, agora de forma presencial, no plenário, lá em Brasília, no Supremo, para que eles possam novamente analisar a questão e decidir se é possível ou não aplicar a revisão da vida toda. Nós sabemos que quando há um pedido de destaque, todo o processo acontece que ele volta como se fosse a estaca zero. Há novamente as apresentações, a defesa oral, a sustentação oral dos advogados, as manifestações, e aí cada ministro terá a possibilidade de expor as suas razões, mantendo o seu voto, aquele voto inicial que ele deu no plenário virtual, ou fazendo a sua modificação. Nós não sabemos o que vai acontecer. A única coisa que nós sabemos é que o ministro relator da ação, que era o ministro Marco Aurélio Mello, não se encontra mais no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista sua aposentadoria. E com isso, nós temos um ministro que está no seu lugar, que é o ministro André Mendonça. E neste ponto, pelo menos na minha opinião, nós temos um pequeno problema. E qual é esse problema? O ministro André Mendonça, que vai provavelmente votar, uma vez que ao voltar para plenário os votos também são zerados, ou seja, aquele placar que estava 6-5 volta 0-0, o ministro André Mendonça tem direito a voto. Qual é o problema de o ministro André Mendonça ter direito a voto? O problema é que ele era
advogado-geral da União. E para quem não sabe, o advogado-geral da União é aquele advogado que defende, inclusive, os interesses do próprio INSS. Ou seja, nós temos hoje, vamos ter um julgamento onde um ex-ministro, um ex-advogado-geral da União vai votar se é a favor ou contra a revisão da vida toda, contra uma autarquia que ele mesmo já defendeu no passado. Nós não sabemos o que vai acontecer e temos então sugerido às pessoas que, antes de ingressar com a ação, primeiro, façam os cálculos para verificar se tem direito. Essa é uma das coisas mais importantes a serem feitas, porque não é para todo mundo. A revisão da vida toda é somente para quem tinha bons salários, quem tinha altos salários antes de 1994 e depois de feitos os cálculos, independentemente de não ainda ter data para esse julgamento no plenário do Supremo, ingressem com as demandas e aguardem. Então, provavelmente o juiz de primeiro grau fará um despacho determinando a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre essa questão, que infelizmente não tem data para acontecer. Enquanto isso, fica a recomendação e a dica para que faça os cálculos e depois dos cálculos, sendo positivo esses cálculos, ingresse com a demanda e aguarde a decisão final do Supremo Tribunal Federal, que eu espero se mantenha positiva aos segurados, para que esses possam incluir toda a contribuição da vida deles, uma vez que o sistema previdenciário ele é baseado no princípio contributivo retributivo, ou seja, tudo que eu contribuir tem que voltar para mim através de alguma forma, e essa forma é a aposentadoria, e aqui no caso revisionada. Por hoje é só, espero que esse vídeo tenha sido útil, e se foi útil, compartilha, que provavelmente você conhece alguém que possa ter direito a essa revisão. Um abraço e até lá!